Iniciou a gravação, amém? Glória a Deus. Oramos. Aleluia. Vamos, Marli. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Bem, irmãos, nós estamos aqui com esse material que vocês já conhecem. Eu deixei as lições impressas, mas eu passo aqui e depois eu trago de novo para vocês, né? Estamos vendo as 7 igrejas. Foram igrejas que realmente existiam, e essas cidades, algumas delas deixaram de existir, outras ainda existem, né? Nós vimos aqui que também é aceito que as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, também tem o sentido profético de 7 períodos da igreja, né? Então aqui, por exemplo, Éfeso é a época profética do ano 30 ao ano 100, é a igreja apostólica. O nome significa desejável. Todas as cartas seguem o mesmo padrão. Jesus manda escrever, apresenta algumas características dele, ele diz o que está sabendo da vida da igreja, o que tem a reprovar, o que tem a louvar, e uma exortação para quem vencer, né? Nós estávamos vendo a questão dos 10 dias na igreja de Esmirna, né? A questão dos 10 dias. Irmãos, o Senhor diz assim, 10 dias, né? 10 dias. Vocês terão uma tribulação de 10 dias. Na verdade, o que acontece? Primeiro, de fato, foi alguma coisa que aconteceu lá e que nós não temos o registro histórico, mas aconteceu mesmo durante 10 dias, um cerco aos cristãos, e diz assim, interessante, né? Porque aqui diz assim, irmãos, olha, aqui, ó, igreja de Esmirna, Pérgamo, Esmirna. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Irmãos, a gente tem o versículo na primeira carta de João, capítulo 5, que diz assim: o maligno não toca no crente. O maligno não toca no crente. Mas aqui o Senhor diz: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Então, irmãos, o que que nós podemos ver aqui é o seguinte: o período da perseguição, e nós estamos vivendo agora, no final de Filadélfia e Laodiceia, quando está sendo montado a nova ordem mundial. A nova ordem mundial
E eu estava vendo o atual presidente norte-americano, há uns 10, 15 anos atrás, uma entrevista, onde ele dizia como eu aprendi a amar a nova ordem mundial. Então, ele é declaradamente um instrumento para a montagem do governo mundial para a vinda do anticristo. Ele é declarado, ele existe para isso, ele está trabalhando em função disso. E o que acontece, irmãos? Nós vamos ter muitas derrotas, porque é a hora e a vez das trevas de novo, igual Jesus falou no Getsemane. Não adianta, agora é a hora e a vez das trevas. Eu preparei uma ocasião, mostrei aqui para vocês que um irmão colocou. Olha que maravilha. Esse irmão aqui, ele diz assim: em junho concluí uma série de 38 sermões baseado no livro do Apocalipse. Quer dizer, ele levou um ano, muito tempo pregando só sobre o Apocalipse, né? Então ele resolveu dizer assim: 10 lições que aprendi ao pregar sobre o livro do Apocalipse. E ele diz aqui um aviso: as coisas que tiveram maior impacto para mim não tem nada a ver com 666, a besta, etc. Primeiro, interessante, eu achei isso aqui. Aprendi que a perseguição faz parte da vida cristã, né? O sofrimento não indica que Deus esteja desapontado conosco, mas vem de nossa identificação com Jesus. Então, irmãos, a gente vê os apóstolos sendo chicoteados, apedrejados, mortos de maneira violenta. Então, quando falou aqui em Esmirna, e vocês sofrerão a perseguição durante 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus deixa claro aqui: vocês vão morrer, por causa do Evangelho. Então a gente tem que entender isso aqui: o diabo não pode tocar na minha pessoa, em mim, ele não pode tocar, mas Deus permite a gente ser preso, né? A gente está vendo coisas estranhas acontecendo, jornalistas presos e até paralíticos, apesar de estar tudo errado o que aquele deputado federal falou, mas deputado federal sendo preso, sem julgamento, sem nada. E a gente não vai demorar a ver líderes religiosos. Malafaia fala demais, qualquer hora eles vão lá atrás dele também, né? Então, irmãos, agora essa coisa, mas aqui entre as coisas que ele disse que aprendeu, eu queria mostrar uma aqui para vocês. Segundo, Deus é soberano. Terceiro, Cristo é rei. Estou passando aqui rapidamente para vocês. Todas as coisas culminarão em Jesus. Depois que ele passou preparando 38 mensagens, né? A igreja apresentará estar morta. Essa aqui eu achei interessante, irmão. À medida que a opressão sobre a igreja se espalha e se intensifica, chegará um momento em que a igreja parecerá destruída por um tempo. Sua voz será silenciada e sua presença mal será notada. Mas isso é apenas aparência, pois a igreja ascenderá em poder como catalisador. Ontem na consagração, o diácono e evangelista Orlando, os irmãos que estavam aqui, ele teve um sonho que era o dia da ceia no antigo templo. Os irmãos que conheceram o antigo templo, onde ele vinha, estava tudo servido para servir a ceia, como fazia na antiga lá, a água, as toalhas, etc. Só que todos os irmãos fora do templo, não tinha ninguém dentro do templo, nenhuma pessoa.
E ele mesmo chegava, como ele via que não tinha ninguém, entrava. Os irmãos estavam tudo assim num local. E ele disse que não tem o entendimento, mas que possa ser algo que a gente venha a viver. Esse tipo de coisa, né? As leis, irmãos, as leis. O grande projeto da nova ordem mundial é acabar com o cristianismo. Liberdade religiosa sim, só não para o cristianismo. O cristianismo é para ser abolido. E dentro dessa coisa aí também a possibilidade de fechamento dos templos. Só que igreja não é templo. Eu não sei como os repórteres estudam tudo e eles falam, queimaram uma igreja. Que é isso, gente? Queimou o templo. Não se pode chamar igreja de templo. Se fecharem os templos, não fecha a igreja não, né? Muito bem, mas aqui ele disse aqui, irmãos, inclusive lá em Daniel, que Jesus se identifica com o Filho do Homem de Daniel 7, ele diz, eu sou o Filho do Homem. Jesus se via com a missão de fazer valer o que foi profetizado em Daniel 7. E lá diz, irmãos, que ele se levantará contra os santos do Altíssimo e vencerá. Então nós devemos estar preparados, irmãos, para algumas coisas que a gente não vai conseguir. A gente vai lutar, mas não vai conseguir não. Vamos entrar debaixo de decretos e desse tipo de coisa, né? Diz aqui, ponto 6, Satanás é um inimigo formidável, mas derrotado, e ele sabe que foi derrotado lá no Calvário, porque em Apocalipse 12 diz, nós o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Os cristãos serão preservados. Agora, preservado como, irmão? Seremos preservados da cadeia? Não há nenhuma promessa, pelo contrário diz, Deus até permitirá alguns serem presos. O que será preservado? Que nada nos separa do amor de Cristo. Inclusive o texto lá diz, nem morte, nem espada, quer dizer, tortura, nem perseguição. Mas, irmãos, a nova ordem que está sendo montada, com certeza vai apertar o cerco, e na ideia deles, que se fechar os templos, acaba com a igreja. Ainda bem que eles estão errados, mas devemos estar nos preparando para coisas que virão, assim. A oitava coisa que ele diz aqui, não podemos compreender as coisas grandiosas que vêm pela frente, a justiça será feita, Cristo vem em breve. Então são aprendizados que ele resumiu em 10, que a gente, ao estudar o livro do Apocalipse, deve ter em mente, né? Voltando aqui para os 10 dias, aqui a nossa lição fala disso, ó. Os 10 dias representam 10 períodos de perseguição. Na verdade, irmãos, houve mesmo, durante esse tempo aí da perseguição, foi uns 200 e poucos anos, do ano 100 até a conversão de Constantino, o cristianismo, se levantaram 10 imperadores que perseguiram. Então, profeticamente, seria aquele período, sim, porque Esmirna, profeticamente, é o tempo da perseguição, né? Então os 10 dias foram 10 dias literais, que a gente não sabe como nem quando, e a história provou, a gente tem a lista, não interessa trazer para vocês o nome de cada um dos imperadores, quanto tempo durou a perseguição, você pode pesquisar isso aí no Google, que você acha. Então a gente tem isso aqui, né? Agora a terceira, irmãos, a Pérgamo, significa casado, é a era de Constantino, é quando o cristianismo se tornou romano. Como é que se tornou romano?
Então, irmãos, não havia e não há nenhum grupo que controle as igrejas. Nós somos eclesiasticamente congregacionais, pertencemos a uma denominação, temos a mesma crença, mas controle sobre o cristianismo mundialmente não tem. Às vezes eu acho assim interessante, alguém convocamos as igrejas do Brasil para um jejum nacional dia tal. Eu acho isso meio difícil de acontecer. Uma denominação até pode. A Igreja de Deus marca um dia de jejum, nem assim todo mundo atende. Essa tentativa, irmãos, de unir, né? Então o que acontecia? Tinha 5 bispos grandes na igreja, em Roma, em Constantinopla, em Antioquia, etc. Como com a conversão do imperador Roma, o imperador de Roma, como convivia com o imperador, o bispo de Roma começou a se achar maior do que os outros, porque ele convivia com o imperador. Então eles decretaram que o bispo de Roma era bispo sobre os outros bispos. Aí surgiu essa ideia de um controle mundial, né? Então, irmãos, profeticamente é a igreja mundana, né? A igreja mundana, a igreja imperial. O imperador Constantino se diz, não tem prova, se diz, Roma, irmãos, foi ruindo, todos os impérios vão ruindo. O último grande império que nós estamos vendo ruir é a América do Norte. Ainda é a maior potência militar, econômica e política da Terra, mas está podre, está desmoronando, vai virar coisa alguma, né? Mas aí o Constantino, imperador, ele viu que não dava mais, que a maioria do povo era cristão, era a favor dos cristãos. Mas até hoje aqui no Brasil, quando o povo se manifesta, é interessante. Várias coisas aqui, inclusive impeachment de presidente, precisa ter manifestação popular. Constantino viu que não andava mais para perseguir, era melhor aderir. Então ele tinha uma guerra, diz que ele viu uma cruz no céu, uma cruz, uma voz dizia: neste sinal tu vencerás. Foi onde ele fez as espadas em forma de cruz, que espada nunca foi para proteger mão em forma de cruz, não. Espada, ela tinha uma cobertura assim da mão, aquela dos piratas, né? Aí ele fez aquele trenzinho. Por que hoje a gente, quando até hoje, brinca com espada que tem uma cruzinha assim? Porque se ele fizesse o sinal da cruz nas armas, ele fez nas armas, fez em tudo e venceu, né? Então ele diz: Cristo me deu a vitória, se declarou cristão. E aí se deu, irmão, a fusão do Estado com a igreja. Este assunto até hoje é complicado. Qual é a relação do Estado com a igreja? Isso é complicado até hoje, né? Nos países democráticos, geralmente aqui no Ocidente, se diz que não há união entre Estado e igreja. Aí nós temos no Brasil a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Católicos. Os presidentes brasileiros porque Bolsonaro ia lá pedir opinião à CNBB sobre questões políticas brasileiras. Acontece, irmãos, que o Vaticano é um Estado. Por que não chamam os pastores? É porque eles têm consulado, tem diplomatas, o Vaticano é um Estado. Lá ao contrário, igreja e Estado virou uma coisa. E aí, irmãos, onde é que a coisa foi indo?
Porque aí o bispo de Roma era quem abençoava o imperador. Daí para frente o imperador colocava a sua coroa com a bênção e as orações da igreja. E o bispo muitas vezes era muito mais poderoso do que o imperador. E com isso a igreja se tornou rica, surgiram as vendas de cargos, chama simonia. Você lembra aquele Simão, lá no livro de Atos, que disse: Pedro, quanto você quer que eu te pague para você me ensinar a fazer isso aí? O que? Que você põe a mão nas pessoas, elas falam em língua e vê coisa. Quanto é que você quer para me ensinar? Hoje dá processo. Pedro diz: filho do diabo, vá para o inferno com esse dinheiro seu. O homem ficou cego. Esse nome é simonia. Então os cargos principais da igreja, as famílias ricas, compravam os cargos. Homens sem nenhum temor de Deus, né? Tem uma série, não sei se é na Netflix, se é os Borgia. Tem o caso da papisa Joana, que passou como papa há muito tempo e era mulher, só descobriu quando ela deu à luz, pariu uma criança, etc, etc. Então, irmãos, os escândalos, as orgias, no livro O Nome da Rosa, o rapaz lá chama Roma de o bordel do Papa. Eram esses os nomes que os cristãos chamavam a situação. Então, irmãos, é esse aqui, ó, onde se diz: é aí onde está o trono de Satanás. É porque lá havia um centro religioso muito grande. E agora, profeticamente, irmãos, pode se referir a Roma. Também. Elas eram, eu não sei se eu tenho um mapinha aqui, eram todas próximas umas das outras, bem próximas, como seria, por exemplo, como se fosse aqui, Damianópolis, Mambaí, bem pertinho umas das outras. Depois eu acho um mapa para te mostrar, viu? Então, bem perto. Agora, irmãos, a questão de se o Apocalipse fala da Igreja Católica, quando fala da grande meretriz, quando fala do trono de Satanás, quando fala do anticristo, da besta e do falso profeta, é o Papa. O número 666 realmente está escrito na coroa do Papa? Está. Vicarius Filii Dei, transformado em algarismo romano, dá 666. Depois eu posso trazer aqui depois para vocês verem, pode até fazer agora. Dá exatamente 666. O atual Bergoglio, Francisco, está lá no Irã. É totalmente também a favor da nova ordem mundial. Inclusive está tendo um horror, porque aqui é a campanha da fraternidade deles esse ano, eu vi os outros deles chutando o pau da barraca, defendendo aborto. A Igreja Católica é mais contra aborto do que nós evangélicos, no sentido de manifestar, pois uma grande líder da campanha da Fraternidade 2021 defende abertamente o aborto, né? E uma série de coisas. Então, a gente tem que ir vendo, é importante nós procurarmos ver qual é o papel da Igreja Católica nessa nova ordem mundial que está sendo montada. Se chama de o grande reset, foi resetado tudo que existia, agora está tudo sendo montado em novos critérios, né? Muito bem. Bom, Antipas, o meu discípulo que foi morto entre vocês,
Vocês têm a doutrina de Balaão. Agora, irmãos, presta atenção. Essas 7 igrejas, elas podem ser também 7 diferentes situações que cada igreja pode se encontrar. Nós somos a favor de que cada igreja local é um corpo próprio, é uma identidade própria. Então, cada igreja local, a igreja de Deus em não a igreja de Deus no Brasil, a igreja de Deus em Mambaí, ela pode estar numa dessas 7 situações aqui. E também, irmãos, cada crente individualmente, porque no fim diz ao vencedor, ele pode estar no hall de membro de uma dessas 7 igrejas, né? Então aqui a gente vê essa época aqui do mundanismo. O que foi, irmãos? Trazer para dentro da igreja elementos que são declaradamente contra a palavra, trazer para a prática, doutrina totalmente aceito, que se pratique como liturgia, como crença, coisas que são declaradamente contra a palavra de Deus. Irmãos, só um comentário para vocês saberem. Eu tenho uns irmãos que são advogados, me explicam. Por exemplo, nós somos igreja, nós somos entidade sem fim lucrativo. O nosso estatuto social diz que nós somos entidade sem fim lucrativo. Aí você pergunta, e a Universal? A Universal, irmão, não. O estatuto da Universal diz empresa religiosa. Lá é empresa. Empresa tem qual finalidade? Gerar renda. Então eles não estão fazendo nada contra, não. Quando eles fazem 10 ofertas por culto, vai lá na sua casa, traz a sua cama, me dá a aliança, me dá o relógio, me dá o carro. Eles são declaradamente empresa. Me parece que todas as da linha que vai saindo, da mesma linha deles, eles já têm lá. E isso prejudica as outras igrejas, que não são. Porque a Receita quer saber se gera lucro. Mas o problema é que as igrejas fazem. Igreja monta gráfica, monta gravadora de DVD, de CD, do que seja. Irmãos, literalmente a gente não pode nem ter cantina aqui, ó. Para ter cantina aqui, o certo é abrir uma microempresa individual e prestar conta do que comprou de trigo, de óleo, de gás e do que vendeu. Igreja não pode vender coisa alguma, senão ela passa de entidade sem fim lucrativo para empresa que gera lucro. Então a gente vende o caldo, né? E é bom, não é tão bom quando depois do culto tem um caldinho, ninguém vai fazer para nós hoje não. Só que, irmãos, são coisas mundanas. Eu não sei como é que fica a questão de que na entrada dos templos vende camiseta, vende disco, vende livro, tem lanchonete na entrada. Então tem que ver que as coisas mundanas às vezes passa por aí também, né? Balaão, quem foi Balaão? Balaão é aquele que foi comprado para amaldiçoar Israel. Profeta, quanto você quer para amaldiçoar Israel? O que ele disse? O Senhor me disse, Israel não pega. Israel não pega. Encantamento, Israel não pega macumba. E eu fico até hoje doente quando uma pessoa diz para um crente que ele está doente porque fizeram macumba para ele. E pegou? Ué, então não é crente não. Crente não pega não.
Crente o quê? Praticante. E não praticante. Mas assim, vamos dizer a verdade, tem crente e não crente, né, Celê? Tem crente e não crente. A gente usa crente praticante e crente não praticante, que é o designação do IBGE, mas só existe crente e não crente, né? Saúde? Saúl? Como é que é? Saúl foi procurar a feiticeira. Então, irmãos, a questão aqui, né? A doutrina do Balaão, os nicolaítas, a palavra Nico, que é Nike, na verdade em grego é Nike, marca do tênis, significa vencedor. E lá o Zé Povo significa destruir o povo, a laicidade. Onde é que é isso aqui, irmão? O que é leigo e não leigo? Presta atenção, a gente usa essas duas designações. As pessoas que são do ministério são ministros. Quem não é ministro é leigo. Na verdade, o nome leigo quer dizer uma pessoa que não entende, mas aqui significa que não é ministro. O projeto original de Jesus é o sacerdócio de todos os crentes. O que significa sacerdócio de todos os crentes? Que o sacerdócio, o ministério, a obra da igreja é para ser realizada por quem? Por todos os crentes. Todos os crentes. Eu lembro o pastor Cleverly tinha lá em Damianópolis, cada membro um ministro. É quase por aí. Então, irmãos, nesse tempo surge o clero e o povo. Algumas igrejas evangélicas ainda misturam isso aqui ainda. Que o clero, os ministros, são pessoas que estão mais perto de Deus. Chama isso aqui de altar. Chama isso aqui de... Altar significa lugar alto. Então eu, como ministro, em relação a vocês, sou mais alto. Vou chegar mais para cá, fico mais perto de Deus ainda do que vocês, a altura que eu tô. E aí, irmãos, a igreja foi isolada. Eu não sei quantos aqui que lembram, não sei se assistiram isso, que eu nunca pratiquei catolicismo, nunca pratiquei. Mas se fazia uma missa em uma língua que ninguém entendia, e o povo mais ou menos sabia a hora de dizer amém, e só, né? Então a ideia de você pagar pastores para orar por você, pagar pastores, que ele vai orar por você. Inclusive tem alguns sites que tem até o preço, tem aí no WhatsApp, no YouTube. Quantos dias de oração? 5 dias. Bom, é tanto. Sério? Estou falando sério. Está precisando de uma campanha de oração, enfermidade, desemprego, tal. Quantos dias você quer? Eu quero 5 dias. É tanto. Você me paga que eu vou ficar 5 dias orando. Então, irmãos, a ideia de que você precisa de um intermediário. Este é o problema. A ideia católica do sacerdote é que eles precisam da intermediação do sacerdote. Por exemplo, quando alguém peca e vai lá e confessa, se o sacerdote não pronunciar, eu te perdoo em nome e te dou uma penitência de tantas rezas, se o sacerdote não pronunciar, o pecado não está perdoado. No meio evangélico, a ideia de que você precisa de um intermediário entre você e Deus, enquanto Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se fala hoje, irmãos, de uma nova reforma, porque apesar de que a igreja de Sardes, a reforma é a igreja de Sardes, que tem a aparência de que vive e que está morto, mas que sepultou várias coisas que estão sendo desenterradas de volta para a igreja evangélica. Água benta. Água benta. R$1.000 o vidrinho, você leva? Levo. E ele vende muito. Água benta. E por aí vai, irmãos. E a ideia, eu já falei tanto sobre isso que eu fico com vergonha de repetir. Mas a ideia é o seguinte: o clero é crente de primeira. Vocês são crente de segunda. O que eu peço a Deus, Deus ouve. Você, como é um crente de segunda, Deus não ouve. Mas se eu pedir por você, agora de preferência que você me pague, para eu pedir. Está entendendo, irmão? A igreja aqui foi nesse período de Constantino que entrou a hierarquia eclesiástica. De bispo veio arcebispo, e veio cardeal, e veio o Papa. No meio evangélico já ressuscitaram a figura de apóstolo. Cada um cuide de si. Eu só falo pela igreja que eu sou membro. Mas eu já revisei, já gastei tempo e já vi, e não há base bíblica para ministério apostólico. Porque uma pessoa, para ser empossada numa função, tem que ter quem emposse ela. Quem é que empossa o apóstolo? Só se for como Paulo, Deus diretamente. Isso é complicado. Então, irmãos, é uma coisa complicada, e a gente vem dizendo isso aqui. Eu pergunto, irmão, o que é mais tocante no coração de Deus, uma mãe com uma criança doente? É a oração da mãe ou é a minha? O que mais toca no coração de Deus, se não é a própria oração? Então, irmãos, a gente tem falado disso. O véu rasgou. Hoje nós temos, e a Bíblia assim, tem a audácia, tem a intrepidez de entrar, você, sem precisar de mediação. Sim, meu irmão. Sim, bispo tem. A palavra bispo, que é episcopo, na verdade, ela traduzida para o português significa supervisor. Então é necessário mesmo que tenha a cada grupo de tantas igrejas, certa quantia de igrejas, um elemento que harmonize até as atividades, interações entre essas igrejas. Então a palavra bispo significa supervisor. A igreja de Deus tem um sistema de supervisão. Por exemplo, eu sou supervisor aqui, eu era supervisor de Posse, Brejão, Água Boa, aí eu não dou conta. Aí passamos lá, que eu chamo igrejas da BR, Buritinós, para lá para o pastor Joseni. Deus nos ajudou, passamos a igreja do Brejão para o pastor Juarez. Agora nós ficamos menor, ficamos Vila, Mambaí, Damianópolis e as congregações daqui. Então o que a gente faz, irmão? A gente organiza, por exemplo, para todo mundo não marcar um congresso de fim de semana. A Vila marca um, eu marco um. Não, a gente entra em acordo, está entendendo, Gil? Olha, irmão, quando uma igreja tiver, a outra não tem, para poder estar todo mundo junto. Tipo assim, o calendário, juntos, né? Então, a palavra
a palavra bispo, ela significa apenas supervisor. É um pastor que não tem que ser eu não, qualquer hora pode passar para Juarez, pode passar para outro, tem sido comigo há um bom tempo, porque pelo nosso sistema administrativo, então o supervisor regional, aí nós temos supervisão distritais, temos as supervisões regionais e temos a superintendência nacional, e nossa igreja é centralizada. Nós temos a sede mundial em Cleveland. O que acontece, irmão? As igrejas aqui passam relatórios, a gente passa relatório de todas as pessoas que converteram, que foram batizadas, que foram excluídas, esse relatório estatístico, que não é financeiro, e eu vejo se isso está acontecendo, a gente reporta ao regional, que faz a sua tabela, que reportam todas as regiões para o nacional, ele faz o quadro do Brasil e manda. E lá na mundial eles sabem, nossa igreja é centralizada, né? Não sei se 10 milhões de membros é pouca coisa, mas eles sabem quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantas almas a igreja de Deus no mundo ganhou dentro de um determinado período. Então, Gil, o nome bispo significa supervisor, só isso. Como é que é? Ele é supervisor. Não, ele é bispo. A palavra bispo quer dizer supervisor. Não tem diferença, né? Agora, Gil, uma pessoa que detém o título de bispo, esse é que é o problema, que não supervisiona nada, aí virou apenas hierarquia. Porque, vamos dizer o nome, como é que a gente vai falar sobre isso, Gil? Bispo é função. É função. Igual pastor, é função. Diácono, é função. Agora, essas funções, o problema é que as pessoas atribuem a essa função o título para se tornarem superiores aos outros. É o que eu digo para vocês. No nosso sistema da Igreja de Deus, primeiro eu sou membro dessa igreja. Eu sou um membro entre as centenas de membros, sujeito às mesmas regras e normas aplicáveis a todos os membros, e tem a função pastoral. Agora, a função pastoral garante que eu possa até ser mais espiritual, mas como membro em relação a outro membro. Não é o título de pastor, acho que eu consegui falar, entendeu, Gil? Não é o título, não é a função que me classifica. A igreja tem gente mais santo, inclusive o irmão Apocalipse termina dizendo isso, acho que foi, não sei se foi a palavra do irmão Orlando, na visão que ele teve, que ele contou ontem aqui, mas no final do Apocalipse diz: quem é santo, faça o quê? Bom, é uma pergunta básica. Você está santificado? Estou. Então o que você precisa fazer? Santificar mais. Então, irmãos, não há um limite. Se tem alguém se enxergando, eu já alcancei o limite da santificação, precisa ler Apocalipse. É santo. Deixa eu falar uma coisa: é possível santificar mais, igual diz lá, é imundo, atola mais na imundícia, correto? Então, irmãos, aqui surge, profeticamente, existe até hoje, essa questão de que alguém acha, presta atenção nisso, irmão, a função que Deus te deu, você não pode pagar uma pessoa para fazer por você. Não pode. Não, se quiser me pagar, Sirlei, você quer me pagar para fazer o diaconato seu? Eu recebo. Eu recebo.
O que você vai pagar é você. Mas para você não adianta. A sua função, irmão, ela é intransferível. E a diferença de funções não torna a pessoa especial em função do cargo, do título que ela ocupa. Vocês lembram, nós citamos aqui recente, Paulo dizendo a Timóteo: cuidado, Timóteo, para que você, colocando outros no caminho da verdade, não venha você estar de fora. Irmãos, chamado é uma coisa muito séria. Chamado para o ministério é coisa muito séria. Os dons e as vocações de Deus são o quê? Irrevogáveis. Se Deus te chamou para ser pastor, você caiu, foi para o pecado, virou o Fernandinho Beiramar, além de estar perdido, você vai pagar. Cadê a tarefa que eu te entreguei? Cadê? Então, irmão, sobre a pergunta do irmão, essa questão de títulos eclesiásticos é complicado. Bispo tem na Bíblia. Bispo tem, bispos existem diversos. Bom, essa questão de apostolado eu falei para vocês que até hoje eu não achei para depois dos 12. Vocês vejam que Paulo, o quanto que eles questionavam: você não é apóstolo coisa nenhuma, Paulo. Porque quando foram escolher um substituto para Judas, qual era a exigência? Primeiro, que tivesse acompanhado Jesus desde o batismo até a morte. Ei, que é isso, Paulo? Você não era? Aí Paulo tem capítulos e capítulos dizendo: eu sou, porque ele apareceu a mim. Eu não fiquei com ele do Brasil, eu fiquei 3 anos no deserto com Jesus. Paulo ficou 3 anos na Arábia, conversando com Jesus. Agora presta atenção nisso. Eu sou apóstolo. Agora alguém vem depois de Paulo dizer: eu sou. Eu pergunto: vai, que jeito? Como é que é? Mas então, irmãos, cuidado. É bom a gente tocar nisso sempre de novo. Cuidado com os títulos. A gente analisa uns aos outros pela crença, pela vida. Às vezes a gente se empolga: quem é o senhor? Eu sou o apóstolo não sei quem. Não, eu não me impressiono com o título de ninguém, não. Agora eu conheço a pessoa, é homem de Deus, aí tudo bem. Então nessa época, irmão, que surgiu, né? É isso. Inclusive, irmãos, nosso projeto de grupos familiares, que está meio difícil ainda, porque nem todas as casas têm espaço. Alguém ligou para mim: ó, pastor Verado, algumas casas não tem jeito, porque não tem espaço para reunir nem 10 pessoas. Então procura fazer nas casas que tem espaço. Tem que manter distância, né? 1,5 metro, 2 metros. A grande parte das casas não cabe 10 pessoas mantendo. Mas o projeto, nós já passamos todo esse treinamento, o projeto do grupo familiar ou célula. Grupo familiar. É diferente, sei lá. É porque ali, irmãos, se desenvolve, ali tem espaço para todos os ministérios se desenvolverem. Ali tem local do músico tocar seu violão, do irmão cantar corinho, do irmão trazer uma meditação. Ali tem espaço, funciona a igreja inteira. Então grupos familiares, e na verdade a igreja que Jesus estabeleceu foi nas casas. Jesus não estabeleceu igreja em templo, Jesus estabeleceu igreja em casas. Quando você lê em todo o Novo Testamento, irmão, Paulo diz: na igreja que está na casa de fulano. Todas as igrejas do Novo Testamento era nas casas. Ouço dizer que na casa de Beltrano, era nas casas, onde há espaço. Porque a gente diz assim, irmão, por exemplo, nós temos 53 domingos no ano, todo ano tem 53 domingos, nós temos 500 e tantos irmãos. Se depender de você ter a oportunidade aqui no templo,
Você vai dirigir um culto a cada 10 anos. E não é essa a ideia. Junto com essa coisa, veio também a concentração nos templos. Eu sou supervisor de distrito, não tem igreja que tem dificuldade em fazer reunião nas casas. Ao ponto que a gente escolhe um dia, quarta-feira é o dia da reunião. Pode ser no templo. Chama templocentrismo, que é uma coisa que veio junto com essa clericalização. Existem na igreja umas pessoas que são pagas para fazer a obra de Deus. Bom, os irmãos aqui me pagam para eu fazer a minha função de pastor. A igreja que cada um faça o seu. Eu não faço o seu ministério. Se você quiser me pagar, eu recebo. Aí você vai ficar em falta com Deus do mesmo jeito. Receber eu recebo. Se quiser me dar depois do culto, estou aqui. E o senhor também está errado por receber uma coisa e pelo outro. Estou errado? Então não recebo mais não, guarda aí. Mas irmãos, então veja bem, foi aqui nesse período, e a gente diz assim, cada dessas 7 igrejas pode representar situações que estamos vivendo hoje. A clericalização da igreja foi uma, o templocentrismo da igreja é outra, né? Então nós temos que ter, inclusive, a gente tem que preocupar com o templocentrismo, que cada vez vai ser complicado funcionar em templo. A complicação está vindo e está aumentando. Aqui, ó, profeticamente, a ajuda do Estado exaltou em tronos os bispos das igrejas. Agora, advertência. Como é que o senhor se apresenta para essa igreja, irmão? Quer ver? Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que Jesus se revela para vocês? Quer dizer uma coisa, eu tenho uma espada de 2 gumes. Isso aqui, irmãos, onde é que Jesus aparece com isso de novo? Deixa eu te mostrar aqui, ó, com essa mesma referência aqui, ó. Jesus aparece falando da espada de 2 gumes, é bem aqui, ó. Ó. O cavaleiro do Apocalipse 19. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir. Quando Jesus fala da espada, fala assim: eu vou ferir. É julgamento, é sentença. Espada, a gente sabe que espada é palavra de Deus, mas quando fala de Jesus com a espada, ele mesmo aqui, é para ferir, é julgamento chegando. Então, irmão, quando ele diz aqui, ó, eu sou aquele que tenho a espada de 2 gumes, eu vou ferir essa coisa aí, esse clericalismo, essa exaltação de títulos. O Nicodemos, aquele presbiteriano que publica sempre algumas coisas, ele publicou, irmãos, essa é uma coisa brasileira. Nós temos, como é que é o nome? Por personalidades. O brasileiro é chegado em cultivar personalidades, pegar assinatura de famosos, seguir os fãs, personalidades. E que no meio evangélico brasileiro também tem isso, personalidades. Não sei, cada um faz o que quer. Você paga 200 mil para um pregador pregar no domingo na sua igreja. Mas cada um faz o que quer do dinheiro, mas a nossa filosofia aqui em Mambaí mesmo
Nós tivemos um dia desse, nós vamos abrir trabalho aqui no Gerais, com esse dinheiro. Nós vamos abrir igreja, onde não tem. Os irmãos sabem que a filosofia da Igreja de Deus em Mambaí é abrir igreja onde não tem ninguém pregando. Aí, irmão, vamos numa vila ali, lá tem uma assembleia, então já tem. Já tem. E nós temos abrido, como foi o caso do Cajueiro, que depois foi para a Chapada Gaúcha e tantas outras, né? Então a nossa ideia é essa. Com 10 mil que a gente paga um cantor, a gente sustenta um obreiro aí uns 3, 4 meses. Nossa ideia é essa. Então, mas chama culto à personalidade. Esse culto à personalidade é que leva as pessoas a se atribuir títulos, como diz o irmão Gil, de bispo sem ser bispo, de apóstolo. As pessoas é personalidade. Eu ouvi na rádio, a gente viaja à noite aí ouvindo rádio, e o sujeito lá mandou ouvir. Num determinado momento ele diz: as minhas bênçãos de hoje acabaram, eu não tenho bênção para mais ninguém hoje, só no programa amanhã. As minhas bênçãos. E aí? Não leia mais nenhuma cartinha, porque as que eu tinha já, as bênçãos que eu tinha, eu não tenho mais nenhuma bênção para hoje, amanhã. Culto à personalidade, mas nós temos que ter cuidado com isso, né? É uma palavra oportuna. A gente já teve aqui, graças a Deus, saudoso pastor Vitoriano. Os irmãos gostam muito de revelação, tem que acreditar mesmo, não pode ser incrédulo. Mas gente sendo curada disso, daquilo, a gente foi atrás no outro dia. As pessoas nunca tiveram doença daquilo para ser curado. O povo até brinca, mas eu acho que é verdadeiro, que o irmão revelou para a irmã que estava curando ela de próstata. Fala, irmão Paulo. Só reforçando aqui, pastor, nós fizemos um curso de oratória e caiu o nome bispa. Pois é. E o professor disse que não consta esse nome da nomenclatura nacional. Não tem. Bispa, né? Não tem, porque é uma palavra grega, que eu acho que seria de 2 gêneros, igual membra. Não tem membra da igreja, porque a palavra membro é uma alegoria ao corpo. A minha unha, ela é a unha, mas ela é membro. É igual a coisa que virou aí presidenta. Presidente é de ente, então é a enta, é a gerenta, e por aí vai. Não tem a palavra, mas tem, né? Porque tem a mosquita. Se tem a mosquita, tem bispa. É a mosquita, então tem a bispa. Mas realmente não tem, pode ter a função de bispo. Essa irmã é bispo. Quem quiser estranhar. Geralmente, pastor, isso aí tem que chegar nesse ponto. É a posse do homem mesmo. Sim. Pai era bispo, morreu, deixa a igreja, já assume como bispo. Sim. O pastor é bispo, a esposa tem que ser bispo também, porque é a esposa dele. Tem que acompanhar o nome, é o homem mesmo que pode ser. Não, mas é o seguinte, irmão. Um bispo pode consagrar outro bispo. Isso aí existe. Porque na igreja, irmãos, presta atenção. É necessário que os ministérios sejam oficializados na igreja. Você vê que Deus escolhe Davi, mas Davi tem que ser consagrado por Samuel publicamente. A pessoa que tem o chamado, tem o ministério, é Deus que chama, mas essa pessoa tem que ser consagrada perante a igreja, diácono, evangelista, e exercer a função. Falei para vocês o problema que nós estamos tendo aqui na nossa região. Não está consagrando o pastor, porque nós estamos com uma quantidade enorme. E foi feita uma pesquisa, eu fiz aqui no nosso distrito. Quantos pastores que têm credencial de pastor está disposto a sair para pastorear? O resultado da região
Foi desolador. Eu quero pastorear, mas é aqui. Preferência naquela cadeirinha do Everardo ali, que eu quero ela para mim, né? Então, é uma coisa interessante, irmão. Porque Deus chama. Quando Jesus é batizado no Jordão, com 30 anos de idade, que era a maioridade para entrar no ministério sacerdotal ou profético, a voz diz: esse é o meu filho, escutem ele. Jesus está sendo oficialmente, publicamente, entenda, Gil? Então veja bem, alguns, aí por exemplo, quando Paulo diz Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, é no sentido, diz, olha, uma pessoa para ser bispo, primeiramente tem que ser testado, ele não pode ser um neófito, uma pessoa nova no ministério, ele tem que entender de ministério, né? É igual eu penso assim, irmão, um político ele tem que ter sido vereador para poder ser prefeito, tem que ter sido vereador e prefeito para ser governador, tem que ter sido deputado, senador para ser presidente, ou coisa assim. Então, irmão Gil, algumas funções ficou e é preciso ser. Se uma pessoa é chamada ao ministério pastoral, Deus vai confirmar isso para os ministros. No nosso caso aqui da Igreja de Deus, a gente apresenta e pergunta se a igreja reconhece o chamado de Deus nessa pessoa. Se a igreja reconhecer, a gente manda o processo para o ministério. Então, irmão Gil, bispo consagra bispo, né? Agora, quem é o apóstolo que consagrou o apóstolo? Vai por aí. Não sei se é isso que o irmão perguntou. Tem que ter, irmãos, tem que ter o reconhecimento, a oficialização. Na igreja do Antigo Testamento era assim. A gente tem alguns casos específicos que fugiu, por exemplo, Amós diz: eu não sou profeta. Mas ele não estava profetizando? Irmãos, existia, vocês sabem disso, escola de profetas. Escola de profetas, aquele lá perdeu o machado. Era uma coisa oficializada, oficial. Não é assim que pessoas dizem: sou profeta, Deus me chamou. Espera aí, ei, onde é que você foi oficializado? Qual a igreja que te consagrou? Qual o ministério? Como é que foi o processo? Na igreja é assim, porque senão, irmão, a cada dia eu acordo de manhã, essa noite eu sonhei que eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Então tem ordem e tem decência. Agora existe desvio de função, abuso de autoridade e pessoas que sobem, né? É como aquele versículo, irmão: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Irmão, no pastor não pode tocar não, e nos crentes pode? Pastor não posso maltratar não, mas o Lucas eu posso chamar ele do que eu quiser, ele não é pastor. A Bíblia diz que eu não posso ofender o pastor. Você engole essa? Quem é ungido de Deus? Quem é ungido de Deus é toda pessoa que tem o Espírito Santo. Qual é a unção que a gente recebe? É a unção do Espírito Santo. Quem é profeta, irmão? Todo o povo de Deus é profeta. O Senhor fez de nós reino e sacerdócio. Todos nós somos. Agora temos diferentes funções. Temos evangelista, pastor, mestre, tal. Mas então são algumas coisas assim que querem fazer. Eu acho que é igual lá no Congresso, que pastor tem imunidade. Você pode fazer o que você quiser, mas com o pastor não. E a Bíblia diz: que é isso, irmão? Que é isso? Então essa questão de culto a personalidades, pessoas especiais, é que surgiu aqui, surgiu nesse tempo do Constantino, né? Bem, muito bem.
os ensinos de Balaão, praticar imoralidade sexual, arrependa-se, senão vem e lutarei com você com a espada da minha boca. Vamos ver aqui, irmão, no nosso comentário, a gente já passou da hora, olha, Jesus, isso aqui, muito bem. A igreja de Tiatira, irmão, significa sacrifício contínuo, é 1000 anos da idade das trevas em que o catolicismo romano dominou a Europa. Descrição profética, a igreja pagã, a igreja papal jogou fora a Bíblia, foi viver de tradições, de conversas. Jesus reconhece que eles trabalham, mas lá tem uma Jezabel, lá tem uma Jezabel, que ensina o povo a adorar ídolos. É a idolatria instalada no catolicismo romano. Foi nesse período que surgiu o dogma da Assunção de Maria. O que é o dogma? Agora sim, Gil. Irmãos, o que é doutrina? Doutrina é uma declaração bíblica. Uma doutrina eu tenho que te mostrar na Bíblia. E todos vocês sabem disso. Nós aceitamos a Bíblia inteira, corretamente traduzida. Porque a testemunha de Jeová não é corretamente traduzida, é totalmente... Eu queria falar com vocês, por exemplo, aquele papel que a gente distribuiu. Se alguém ainda quiser, já tem aqui, 20 perguntas que você tem que fazer, que a testemunha de Jeová precisa responder. Se alguém quiser, ainda tem. Mas aqui, por exemplo, onde diz lá, todos os anjos de Deus o adorem, eles dizem assim, preste homenagem. Muda, em algumas passagens eles conservam que a tradução quer dizer adore, mas quando que a Bíblia tem vários versículos dizendo para adorar Jesus, aí eles mudam. A mesma palavra que em relação a Deus é adore, quando é em relação a Jesus é preste homenagem. Por isso nós aceitamos a Bíblia inteira e o Novo Testamento como única regra de fé e prática. As coisas do Antigo Testamento que a gente pratica é porque foi referendada no Novo. Por exemplo, na Assembleia em Jerusalém, no ano 50, capítulo 15 de Atos, ficou do Antigo Testamento. Idolatria não. Imoralidade sexual não. Carne de animal sufocado não. E sangue não. E lá no Antigo Testamento, irmão, quem comia sangue era apedrejado. Aí você entende lá em João 6, quando Jesus diz, quem beber o meu sangue, negócio é esse, Jesus, eu sou judeu, bebo sangue não, bebeu o meu sangue. O que aconteceu, irmão, quando Jesus tinha que beber, se bem, irmão, se bem, Jesus estava falando o quê? Que o sangue, ele estava falando de beber literal sangue, pegar sangue e beber? Mesmo assim, Barroso, esse homem está induzindo a gente a desobedecer. Irmão, Levítico, Números está assim, de referência, dizendo o sangue é a alma, é a vida, e a vida pertence a Deus. Quando você vai comer a carne de algo que tem sangue, tem que derramar o sangue, porque você está dizendo a vida pertence a Deus. Eu como a carne, mas a vida é de Deus, e quem não fizer isso, agora vem esse homem dizendo que eu tenho que beber sangue. Qual foi o resultado no fim do capítulo 6, irmão, que Jesus falou? O povo fez o quê? Estou fora, estou fora deste homem, beber sangue, Jesus, isso é, você é apedrejado, né? Mas aqui, irmão, então ficou isso. A gente não come sangue de animal, nem sufocado, né? Tem galinha, não pode torcer o pescoço, deixar ela batendo, tem que sangrar a bichinha.
E não vai fazer chouriço com sangue, não é para jogar fora. Então, irmãos, aqui, ó, né? Veio essas coisas aqui. Bom, grande tribulação, advertência à grande tribulação. Vocês têm esse material, eu vou passar aí para vocês. As profundezas sabem muito bem. Carta à igreja de Sardes hoje não dá mais para a gente ver. Eu ainda tenho aqui, acho que uma cópia da lição 2, ela é bem grande, é 8 páginas. E eu tenho o restante, esqueci lá em casa. Mas eu trago domingo que vem, viu? Estou passando aqui e eu trago domingo que vem para vocês. Aleluia? Muito bem. Terminamos? Passou rápido. Muito rápido. Aleluia. Algum aviso, irmãos? Alguém tem algum aviso? Amém. Temos o culto à noite. Pastor Zezinho vai dirigir. Pastor Antônio vai trazer a mensagem. E nós vamos terminar. Amém? Amém. Ficamos de pé. Melzinha, agradeça a Deus, hein, Melzinha, por favor. Nós te agradecemos, Senhor,